Ó Senhor, obediente eu vou. A cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos, Pai, te adoramos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me invocar. Não posso invocá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
usar o amor de Deus. Vamos usar do amor de Deus, que nos abençoou, que nos abençoou. Vamos abrir a Bíblia. É Marcos 16, versículo 14. A gente já leu, acho que umas 2 vezes esse versículo. A gente vai ler de novo. Porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Eu vou sair, tá bom? Diz assim, Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurando-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui logo que Jesus foi ressuscitado, ele apareceu para Maria Madalena e para alguns discípulos, né? Até então ele chegar aonde estavam os discípulos. E chegando ali, né, no 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. E eles ficaram incrédulos, porque como pode um homem morto estar ali? Né? Até então, há 3 dias atrás, a gente viu ele morto, né? Enrolado num pano e colocado dentro da tumba. Então, imagine nós, vamos se colocar no lugar dos discípulos. A gente está ali, Jesus foi crucificado, aquele nosso mestre que nos ensinava a vida. E de repente, a gente está em luto, né? De repente a gente está em luto. Passou aquele momento da crucificação, né? Assim, somos nós também, que um doente querido morre, a gente fica naquela extasiada, entendeu? Mas de repente, ao 3º dia, ele não aparece. Primeiro vem as pessoas falando, ele ressuscitou. As pessoas, como assim ressuscitou? Né? Mas isso foi para se cumprir a palavra de Deus, a volta do Messias. Porque até então os judeus achavam que o Messias seria o rei que viria cavalgando. Até hoje eles pensam assim, que vai para a guerra, vai tomar tudo por aí. E não. Jesus ele veio para montar um exército diferente, de corações quebrantados, um coração que agrada a Deus. Mas eu tenho ressaltado sobre a incredulidade do coração. Muitas vezes a circunstância ao nosso redor faz que a gente tenha um coração endurecido. O nosso coração fique, sabe, longe do propósito de Deus. E até então a gente não acredita mais no que Deus pode fazer. Você está aqui hoje é resultado da sua fé. Talvez seja fé em homens, a fé, né, em pessoas. Mas quando nós começamos a ter fé em Deus, o nosso pensamento, a nossa mente se abre. É o leque. A gente sai desse mundo e vê com os olhos de Deus.
E no versículo 15 diz assim: depois que eles têm visto o ressuscitado, Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ontem a gente até perguntou aqui, né? Qual é o chamado? Alguns falam palavra, outros falam louvor, mas o chamado que todo cristão tem é esse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a pergunta que eu quero fazer essa manhã como está o seu ide? O que você está pregando? O que você está falando? Seja por o que você está dizendo ou pelo seu corpo também, porque nós falamos, não é? O corpo fala. Então, o que você está pregando? O que você está dizendo? Qual é a sua informação? O que está vindo de você? O que eu posso ouvir de você ou o que a pessoa lá fora pode ouvir de você? Hoje tem pessoas, eu sou cristã, mas você não aguenta ficar 2 minutos com ela. O quanto ela murmura, o quanto ela reclama. Isso é levar o evangelho? Não. A Bíblia fala que, né, a boca fala, que o coração está cheio. Você é o que come, você é o que se alimenta, o que faz o seu coração estar cheio, é o que você vai falar. Entendeu? Então, quando nós entendemos o evangelho e deixamos a incredulidade de lado, naturalmente a gente vive o ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Seja quem for que esteja ao seu lado. Entendeu? Seja uma pessoa em boa aparência ou não. Se você está com o coração cheio, você fala. Uma vez eu estava vindo um trabalho de ônibus. E eu sentei lá no fundo, era tipo 11 horas da noite. Eu sentei lá no fundo do ônibus e chegou uma moça e começou a chorar do meu lado. De soluçar. O ônibus quase vazio, ela chorou. Eu cheguei do lado dela: eu posso orar por você? E ao mesmo tempo orei e falei de Jesus para ela. E ela não parava de chorar. Né? Então, passou uma semana, eu encontrei com ela assim rápido, ela estava super bem, contente, feliz. Mas naquele momento, eu desfiz da minha timidez, dos meus problemas, da minha necessidade, que eu estava aí porque eu precisava chegar em casa descansado, estava cansado. Eu fui até ela e falei de Jesus. Quando nós nos colocamos na posição de filhos, a gente fala, a gente prega, a gente vai no evangelho, porque o evangelho transforma. E nesta manhã, eu quero dizer para você, o evangelho tem que trazer transformação para a sua vida. O evangelho tem que mudar a sua visão, a sua forma de falar, a sua forma de andar. O evangelho é renúncia o tempo todo. Você tem que deixar o seu eu e ser parecido com Jesus. E ainda fala no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então a incredulidade precisa sair. A incredulidade não pode existir na sua vida, meu irmão. Se você não está tendo fé nesse momento, procura ler a Bíblia, porque a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você quer ter fé? Leia a Bíblia. Você quer ter fé? Leia a palavra. Pois quem não crê será condenado. Então, assim, a incredulidade, ela leva à condenação. Tem pessoas que estão dentro do evangelho, estão frustrados porque são incrédulos, ao ponto de começar a viver na incredulidade e pregar isso. E querer que as pessoas em seu redor estejam do jeito que ele acha. E é incrédulo. Então, não importa a circunstância que você está vivendo. O que importa é que você seja uma pessoa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé em você.
Tenha fé no que Deus tem para você. As circunstâncias, sim, através da fé pode mudar. Mas a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu preciso olhar para Deus. Eu preciso olhar para Deus, seguir meus olhos para Deus. Eu sei que Ele está olhando por mim. Eu sei que Ele vai mudar a minha vida. E é naturalmente, gente. Naturalmente. Não adianta querer forçar. Não adianta querer insistir. Ah, você vai parar de fumar. Ah, você vai parar com isso. Não adianta insistir. Entendeu? A palavra diz, né? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele é que te convence do pecado. É Ele que te convence dos maus caminhos. Então, nessa manhã, fique essa mensagem. Seja um canal. Vá e anuncie o Evangelho.